O que a geração Z quer do trabalho e como sua empresa pode entregar. Você já percebeu que, nos últimos anos, a relação entre pessoas e trabalho mudou completamente? As empresas tentam motivar, engajar, reter, mas, no fundo, sentem que nada funciona com a nova geração. E do outro lado, a geração Z olha para tudo isso e pensa: por que vocês ainda trabalham desse jeito? Existe um abismo silencioso entre expectativas, valores e formas de enxergar o mundo. E é esse abismo que está custando produtividade, felicidade no trabalho e muito, muito dinheiro para as organizações. E aqui vai a verdade que quase ninguém tem coragem de admitir. A geração Z não é difícil. A geração Z é clara. Clara no que quer, clara no que valoriza, clara no que aceita e no que não aceita. O problema é que muitas empresas ainda operam com mentalidades do século passado, enquanto tentam atrair talentos para construir o futuro. Mas hoje tudo isso muda. Porque neste vídeo eu vou te mostrar exatamente o que a geração Z quer do trabalho e, principalmente, como a sua empresa pode entregar isso de maneira estratégica, inteligente, lucrativa e humana. E o melhor, você vai entender isso não pela superfície, mas pelas raízes profundas da psicologia, da neurociência, da liderança moderna e dos princípios que movem as empresas mais valiosas do mundo. Se prepare! Este vídeo é um mergulho emocional, inspirador e absolutamente transformador. Vamos começar. Tópico 1. A verdade profunda sobre a geração Z que as empresas ainda não entenderam. A geração Z chegou ao mercado de trabalho como um vento que ninguém conseguiu ignorar. E talvez o mais incômodo para muitas empresas seja perceber que esse vento não é uma brisa leve, mas uma mudança de estação. Por anos, as organizações tentaram moldar jovens para caber em estruturas antigas, como se tudo fosse apenas uma questão de disciplina, paciência ou ganhar casca. Mas a verdade, aquela verdade que quase ninguém tem coragem de verbalizar, é simples e profunda. A geração Z não veio para se adaptar ao modelo tradicional. Ela veio para revelar o quanto esse modelo estava ultrapassado. E isso dói, mas também liberta. Essa geração cresceu num mundo onde tudo acontece ao mesmo tempo. Enquanto seus pais esperavam o jornal da noite para entender o mundo, a geração Z recebeu milhões de informações em segundos. Enquanto gerações anteriores lutaram para serem vistas, eles nasceram sendo observados. Enquanto muitos acreditavam que sucesso exigia décadas de esforço linear, essa geração testemunhou pessoas comuns criarem impérios multimilionários a partir de um quarto, com um computador e uma ideia. Eles viram Elon Musk quebrar paradigmas criando empresas que pareciam impossíveis. Viram jovens de 19 anos transformarem TikTok em negócios rentáveis. Viram pessoas monetizarem habilidades que, antes, sequer eram consideradas úteis. Como esperar que alguém que cresceu diante de tudo isso enxergue o trabalho da mesma forma que quem viveu uma realidade completamente diferente? E é aqui que começa o grande equívoco. A geração Z não rejeita trabalho. Ela rejeita desperdício, não rejeita esforço sem propósito, não rejeita autoridade, rejeita autoritarismo, não rejeita rotina, rejeita estagnação. Eles não querem menos responsabilidade, querem responsabilidade que faça sentido. Eles não querem menos dedicação, querem dedicação que traga impacto real. Eles não querem trabalhar menos, querem trabalhar com coerência emocional. E isso não é fraqueza, isso é autoconsciência. Quando um gestor olha para essas demandas e rotula como frescura, ele mostra que ainda não entendeu a revolução que está acontecendo. Porque essa geração é, paradoxalmente, a mais pragmática e a mais idealista ao mesmo tempo. Ela quer ganhar dinheiro, mas não a qualquer preço. Ela quer crescer, mas não à custa de sua saúde mental. Ela quer contribuir, mas precisa acreditar que está contribuindo para algo maior do que alimentar um sistema que ninguém tem coragem de questionar. Eles são como sensores emocionais de alta precisão, detectando incoerências que outras gerações aprenderam a tolerar. E isso é um presente, não um problema. Empresas que desconsideram essa sensibilidade perdem o que há de mais valioso: a lucidez. Porque essa geração possui uma habilidade rara, a capacidade de enxergar rapidamente o que está desalinhado. Se um processo é ineficiente, eles percebem. Se a liderança é incoerente, eles sentem. Se a comunicação é vazia, eles sabem. E se a cultura é tóxica, eles saem. Não por rebeldia, mas por sobrevivência emocional. Eles viram o preço que seus pais pagaram por permanecer em ambientes abusivos: burnout,
ansiedade, vidas inteiras dedicadas a empresas que os descartaram quando não eram mais úteis. A geração Z decidiu que não vai repetir isso. E é por isso que essa geração valoriza tanto a autenticidade, flexibilidade, tecnologia, aprendizado rápido e relações humanas claras. Porque tudo isso representa liberdade, e liberdade é o ativo emocional mais importante dessa geração. E aqui está um detalhe que muitos líderes ignoram. Liberdade não significa fazer o que quer. Significa ter espaço para ser quem se é. Significa ser tratado como adulto. Significa ser ouvido. Significa ter escolhas reais. E quando isso acontece, a geração Z se torna extraordinária. As empresas que já compreenderam isso estão à frente. Google, Tesla, Nubank, Mercado Livre, Airbnb. Elas não cresceram apenas por inovação tecnológica. Elas cresceram porque entenderam a psicologia das novas gerações. Elas entenderam que autonomia gera responsabilidade, que significado gera foco, que cultura saudável gera lucro. Elas entenderam que pertencimento não é um benefício, é uma necessidade humana fundamental. E criaram ambientes onde as pessoas se sentem emocionalmente seguras para pensar, propor, criar, discordar. E quando você libera alguém para discordar sem medo, você libera essa pessoa para inovar. A geração Z quer isso. Ela quer ser parte de algo que importa. Ela quer trabalhar em lugares onde sua inteligência emocional seja valorizada, não ridicularizada. E quer líderes que não tenham medo de admitir falhas, aprender, mudar e evoluir. Líderes que compreendam que a autoridade do século XXI não é construída pela imposição, mas pela inspiração. E aqui está uma das grandes verdades que poucos dizem. A geração Z não é menos leal. Ela só é leal ao que faz sentido. E quando encontra sentido, ela entrega resultados impressionantes. Ela mergulha, ela cria, ela transforma. Mas, para isso acontecer, líderes precisam abandonar a nostalgia do "no meu tempo" e abraçar a realidade do "no tempo deles", porque este é o tempo deles. O futuro está nas mãos dessa geração que pensa mais rápido, sente mais fundo, se comunica com mais fluidez e percebe nuances emocionais que outras gerações consideravam irrelevantes. E as empresas que resistem a essa mudança não estão apenas perdendo talentos, estão perdendo competitividade, inovação, visão estratégica e, principalmente, dinheiro. Aceitar essa verdade é o primeiro passo. O segundo é compreender que a geração Z não veio destruir nada. Ela veio revelar o que precisa ser reconstruído. E, quando as empresas entenderem isso, perceberão que têm diante de si a geração mais criativa, mais ousada, mais conectada e mais preparada emocionalmente para transformar o mundo do trabalho em algo que nunca deveria ter deixado de ser. Humano, próspero, sustentável e profundamente significativo. Tópico 2. O que a geração Z realmente valoriza. E por que sua empresa precisa entender isso agora? Compreender a geração Z vai muito além de estudar comportamentos superficiais ou tendências passageiras. Exige uma observação profunda do que moldou essa geração, dos medos silenciosos que ela carrega e da coragem emocional que ela desenvolveu para não repetir padrões que já não funcionam. Se a geração X buscava estabilidade e a Y buscava significado, a geração Z busca coerência. E coerência não é uma palavra bonita para discursos corporativos, é uma necessidade emocional, quase um código ético interno que guia cada decisão, incluindo essa escolha de onde trabalhar, com quem trabalhar e por quanto tempo trabalhar. A geração Z cresceu observando um mundo rachado entre discursos e práticas. Viu empresas pregarem bem-estar enquanto exauriam funcionários. Viu líderes falarem de propósito enquanto valorizavam apenas números. Viu organizações exaltarem inovação enquanto mantinham estruturas arcaicas. Eles cresceram testemunhando a incoerência. Por isso, hoje, eles exigem o oposto, autenticidade. E autenticidade não se compra com campanhas bonitas, salas coloridas ou slogans motivacionais. Se constrói na prática, no comportamento diário, na consistência entre o que a empresa diz e o que realmente faz. É por isso que, quando um líder promete um ambiente flexível e depois controla horários de forma desnecessária, a geração Z se desconecta emocionalmente. Quando a empresa fala em cultura de feedback, mas ninguém tem coragem de dar um feedback honesto, eles percebem. Quando o discurso é de "somos uma família", mas a prática é de pressão, competição tóxica e medo constante de errar, eles se afastam. Essa geração enxerga por dentro. E é justamente por perceberem essa incoerência com tanta clareza que eles valorizam tanto a transparência.
Transparência não no sentido de divulgar tudo, mas no de comunicar com verdade. Eles preferem ouvir "não sabemos ainda", "estamos aprendendo", "estamos ajustando", do que discursos prontos, engessados e artificiais. A transparência transforma líderes em seres humanos possíveis e não em figuras inalcançáveis. E quando um líder parece humano, a conexão emocional aumenta. E quando a conexão aumenta, o engajamento cresce. E quando o engajamento cresce, os resultados aparecem. Outra grande valorização dessa geração é o equilíbrio emocional. Eles viram seus pais adoecerem emocionalmente por causa do trabalho, viram burnout se tornar comum, viram pessoas da família abrirem mão da vida pessoal, dos sonhos, da saúde para servir empresas que nunca devolveram nada além de mais demanda. Viram isso tudo e fizeram uma escolha. Eu não vou pagar esse preço. Por isso, eles não estão negociando limites. Eles não estão aceitando jornadas abusivas. Eles não estão aceitando lideranças violentas emocionalmente. Eles não estão aceitando que a vida seja aquilo que sobra depois do trabalho. E isso assusta algumas empresas porque exige uma reconfiguração de mentalidade. Mas, para líderes inteligentes, isso é uma oportunidade. Equilibrar vida e trabalho não diminui produtividade. Aumenta. Gera foco, preserva talentos, previne adoecimentos e torna a empresa mais sustentável no longo prazo. A geração Z também valoriza profundamente a autonomia. Não autonomia como ausência de direção, mas autonomia com clareza. Autonomia para criar, para testar, para propor, para melhorar processos, para assumir responsabilidade com maturidade. Eles não querem alguém segurando a mão deles o tempo todo, mas também não querem alguém dizendo como devem respirar. Eles querem espaço para pensar e ferramentas para executar. E quando isso é oferecido, essa geração se transforma em uma força criativa impressionante. É por isso que empresas inovadoras prosperam com eles. Tesla, por exemplo, não cresce porque exige perfeição, mas porque incentiva experimentação. Google não domina mercados por exigir subordinados obedientes, mas por estimular mentes curiosas. Nubank não cresceu porque pediu para as pessoas seguirem um manual, mas porque permitiu que cada indivíduo criasse soluções que nunca existiram antes. Essas empresas entenderam que, ao liberar autonomia, liberam inteligência coletiva. E inteligência coletiva é o ativo mais valioso da economia moderna. Outra valorização essencial da geração Z é o desenvolvimento. Eles querem aprender, querem evoluir, querem se sentir progressivamente melhores do que eram um mês atrás. Eles buscam conhecimento como quem busca oxigênio. E quando uma empresa investe no desenvolvimento deles, de verdade, não só no papel, essa empresa conquista algo raro: lealdade emocional. Não é à toa que empresas com programas de aprendizagem contínua, mentoria estruturada, trilhas claras de desenvolvimento e feedbacks reais prosperam com essa geração. A geração Z não teme trabalho duro, teme trabalho estagnado. Não teme desafios, teme repetição sem sentido. Não teme metas ambiciosas, teme líderes que impedem crescimento para proteger hierarquias frágeis. Desenvolver essa geração não é um luxo, é uma estratégia de retenção e alta performance. Mas talvez o elemento mais profundo de tudo o que essa geração valoriza seja o impacto. Eles querem saber que o que fazem importa, que contribui, que melhora alguma coisa, que ajuda alguém. Eles precisam sentir que fazem parte de algo que vale a pena. E isso não significa que todas as empresas precisam mudar o mundo. Significa que cada pessoa precisa enxergar como seu trabalho tem relevância dentro da missão geral. Significa que líderes precisam conectar tarefas ao propósito maior. Significa que decisões precisam ter lógica além do lucro pelo lucro. Quando a geração Z enxerga impacto, seja ele grande ou pequeno, ela entrega mais, pensa melhor, cria soluções que ninguém imaginou e se envolve com níveis quase emocionais de comprometimento. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Tudo isso é positivo. Essa geração não está exigindo demais. Ela está finalmente trazendo uma consciência emocional que o mundo do trabalho sempre precisou, mas nunca teve coragem de assumir. A geração Z está redefinindo o futuro não porque é rebelde, mas porque é lúcida. E líderes que conseguirem enxergar essa lucidez não apenas vão atrair esses talentos, mas vão prosperar porque estarão construindo organizações mais humanas, mais saudáveis, mais eficientes e, principalmente, mais alinhadas com o futuro do trabalho. A geração Z está dizendo ao mundo corporativo: nós queremos trabalhar, mas queremos trabalhar de um jeito que faça sentido.
E esta é uma oportunidade gigantesca para qualquer empresa que deseja crescer com inteligência emocional, sustentabilidade e visão estratégica. Tópico 3. Por que a geração Z não tolera liderança tóxica? A nova consciência que está transformando o mundo do trabalho. Se existe um ponto que separa completamente a geração Z das anteriores, é a relação com a autoridade. Não porque eles são contra líderes, mas porque eles são contra lideranças que ferem, desrespeitam ou diminuem o ser humano. E isso não vem de rebeldia, vem de consciência. A geração Z cresceu observando um mundo traumatizado por gestores que confundiam autoridade com abuso, firmeza com grosseria, cobrança com humilhação. Eles assistiram seus pais chegarem em casa exaustos emocionalmente, carregando frustrações que se acumulavam por anos, muitas vezes sem voz para dizer o que sentiam. Viveram em ambientes onde chorar era fraqueza e questionar era insubordinação. E essa geração decidiu romper esse ciclo. É por isso que a geração Z não tolera liderança tóxica. Não é birra, não é ego, é autopreservação psicológica, é inteligência emocional aplicada, é a recusa consciente de viver uma vida emocionalmente doente em nome de uma cultura que, por décadas, normalizou o sofrimento como sinônimo de profissionalismo. A geração Z percebeu que respeito não tem nada a ver com idade, posição ou tempo de empresa. É sobre comportamento. E comportamento tóxico não deveria ter espaço em lugar nenhum, muito menos dentro de organizações que desejam prosperar. E existe um detalhe que muitos líderes ainda não entenderam. A geração Z detecta toxicidade muito antes de ela se manifestar com força. Eles percebem no tom de voz, no olhar, na linguagem corporal, na falta de coerência. Eles percebem quando um líder diz, minha porta está aberta, mas age como se estivesse trancada. Percebem quando existe favoritismo velado. Percebem quando há manipulação emocional, chantagem sutil ou microexpressões de desprezo. E, diferente das gerações anteriores, eles têm coragem de dizer, isso não está certo, ou simplesmente sair. Essa coragem não é arrogância, é evolução emocional. É uma compreensão profunda de que aceitar algo tóxico no trabalho significa permitir que essa toxicidade se infiltre em todas as áreas da vida. E a geração Z é uma geração que valoriza a vida, valoriza a saúde mental, valoriza relacionamentos, valoriza o tempo. Eles não querem passar anos em um emprego que destrói sua identidade, corrói sua autoestima ou esmaga seu potencial. Eles sabem que existe mundo lá fora, sabem que existe oportunidade lá fora, sabem que existem empresas que valorizam pessoas e escolhem estar onde são respeitados. E aqui entra uma virada crucial que líderes inteligentes já perceberam. Liderar a geração Z exige humanidade. Não uma humanidade ingênua, mas uma humanidade firme, segura, presente. Essa geração não precisa de líderes frios, distantes ou inacessíveis. Precisa de líderes que saibam conversar, que saibam construir confiança, que saibam criar previsibilidade emocional, que entendam que vulnerabilidade não diminui autoridade, fortalece. Eles não querem chefes perfeitos, querem chefes reais. É por isso que empresas valiosas como Google, Tesla, Nubank e Mercado Livre investem tanto em cultura emocional e em desenvolvimento de líderes. Elas entenderam que o líder tóxico é o maior custo invisível de qualquer organização. Ele aumenta turnover, destrói engajamento, paralisa a inovação e mata o espírito criativo da equipe. Já o líder emocionalmente maduro é multiplicador. Ele potencializa talentos, cria segurança psicológica, estimula a aprendizagem, reduz custos emocionais e acelera resultados. E essa diferença é gritante para a geração Z, porque eles sentem a energia do ambiente com uma sensibilidade quase intuitiva. Sabem quando estão em um espaço onde podem florescer e quando estão em um espaço onde vão murchar. Um dos maiores equívocos sobre essa geração é pensar que eles não aceitam feedback. Eles aceitam, e muito, mas aceitam de líderes que sabem dar feedback com respeito, clareza e intenção genuína de desenvolver. A geração Z não rejeita feedback, rejeita humilhação, não rejeita direcionamento, rejeita opressão, não rejeita metas desafiadoras, rejeita cobranças incoerentes, mal formuladas ou emocionalmente violentas. Eles querem crescer, mas querem crescer com dignidade. Querem aprender, mas querem aprender sem medo. Querem evoluir, mas querem evoluir com alguém que acredita neles, não que espera o erro para dizer eu avisei. E quando um líder consegue oferecer isso, algo extraordinário acontece. A geração Z se transforma em potência.
Eles ganham confiança, criatividade e velocidade de execução. Eles assumem projetos com mais coragem, apresentam ideias com mais clareza e constroem soluções que outras gerações jamais imaginariam. Eles se tornam aliados estratégicos, parceiros de inovação, multiplicadores de cultura. E tudo isso nasce de um ambiente emocionalmente seguro. Segurança psicológica não é um bônus, é a base da alta performance moderna. Lembre-se de uma coisa: esta é a geração que cresceu admirando empreendedores que criaram negócios inteiros com autenticidade e coragem emocional. Pessoas como Steve Jobs, que defendia simplicidade e propósito acima de tudo. Como Elon Musk, que ousou desafiar indústrias inteiras com visão e obstinação. Como criadores digitais que transformaram vulnerabilidade em modelo de negócio. Como CEOs globais que falam abertamente sobre saúde mental e inteligência emocional. A geração Z não vê liderança como pedestal, vê liderança como responsabilidade. E essa diferença muda tudo. Por isso, quando pensarmos em liderar a geração Z, a pergunta não deveria ser como fazê-los respeitar a autoridade? A pergunta deveria ser como exercer uma autoridade tão humana, tão presente e tão coerente que o respeito surge naturalmente. A geração Z responde a líderes assim com lealdade emocional, engajamento espontâneo e produtividade que não precisa ser arrancada, flui. E é aqui que começa a transformação. Porque, ao aprender a liderar a geração Z, as empresas não apenas entendem uma nova geração, elas evoluem como cultura. Elas se tornam mais maduras, mais inteligentes emocionalmente, mais eficientes, mais inovadoras e profundamente mais humanas. E é essa humanidade que define o futuro do trabalho. Um futuro onde respeito não é pedido, é praticado. Onde confiança não é exigida, é construída. E onde liderança não é medo, é inspiração. Tópico 4. O que a geração Z espera das empresas? O novo contrato emocional do trabalho moderno. A relação entre empresas e colaboradores nunca mais será a mesma. E isso não é culpa da geração Z, como muitos gostam de apontar. É consequência da evolução do mundo, da tecnologia, das mudanças sociais, da velocidade da informação e, principalmente, da consciência emocional que se tornou impossível de ignorar. A geração Z apenas verbalizou o que muitas gerações inteiras viveram caladas. Ela colocou para fora dores antigas, expectativas reprimidas e verdades que o mundo corporativo sempre tentou empurrar para debaixo do tapete. E por isso, sua chegada ao mercado de trabalho marca não só uma transição geracional, mas uma transição emocional. Estamos diante de um novo contrato psicológico entre pessoas e empresas, e entender isso é o passo essencial para liderar o futuro. Para começar, a geração Z espera respeito, mas não o respeito antiquado baseado em hierarquia ou idade. Eles esperam o respeito que nasce de comportamento. Eles querem líderes que tratem as pessoas com dignidade independentemente do cargo, da função ou do tempo de empresa. Eles querem ambientes onde ninguém precise se encolher emocionalmente para se encaixar, onde ninguém precise aceitar grosseria como feedback ou humilhação como liderança. Eles esperam um respeito que se manifeste na forma como as decisões são comunicadas, na forma como o trabalho é organizado e na forma como a cultura é vivida. A geração Z não pede nada extraordinário, pede coerência. Eles também esperam clareza. Essa geração cresceu em meio ao caos informacional, mas desenvolveu uma habilidade única de identificar mensagens confusas, discursos vazios e processos sem lógica. Eles não têm paciência para metas mal definidas, tarefas que mudam sem explicação ou direções que se contradizem. Isso não é impaciência, é inteligência cognitiva usada com eficiência. Quando há clareza, eles brilham. Quando há confusão, eles se desligam. Porque, para eles, confusão não é apenas um problema operacional, é um problema emocional. A falta de clareza gera ansiedade, e a ansiedade é um preço que eles se recusam a pagar no ambiente de trabalho. Outra expectativa profunda dessa geração é a flexibilidade. Mas flexibilidade não é sinônimo de bagunça ou falta de disciplina. Para eles, flexibilidade é sinônimo de confiança. É o reconhecimento de que adultos sabem gerir seu próprio tempo, suas prioridades e sua capacidade de entrega. Flexibilidade é a prova concreta de que a empresa enxerga o colaborador como ser humano e não como engrenagem. Não é à toa que muitas das empresas mais admiradas do mundo, como Google, Spotify, Tesla, Nubank, construíram modelos flexíveis antes mesmo da pandemia. Elas compreenderam que a métrica que importa não é quantas horas você fica sentado, mas
o quanto você entrega, cria e transforma. E a geração Z se conecta profundamente a essa lógica. A geração Z espera também empresas que se posicionem. Essa geração cresceu vendo o mundo em colapso, crises ambientais, injustiças sociais explícitas, desigualdades gritantes e empresas que por muito tempo permaneceram em silêncio. Eles não querem trabalhar para organizações que fingem que nada está acontecendo. Eles valorizam empresas que assumem posturas claras, que defendem valores, que têm coragem de dizer não compactuamos com isso, mesmo quando isso não agrada a todos. Para a geração Z, propósito sem ação é apenas marketing barato. E marketing barato, eles detectam instantaneamente. Mas talvez o ponto mais sensível e ao mesmo tempo mais poderoso do que essa geração espera seja a sensação de pertencimento. E pertencimento não nasce de eventos corporativos, brindes ou fotos felizes na intranet. Pertencimento nasce da segurança emocional. Nasce quando o colaborador sente que pode ser ele mesmo, sem máscaras. Nasce quando sente que sua voz é ouvida de verdade. Nasce quando percebe que suas ideias têm espaço. Nasce quando sente que seu líder está presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A geração Z não quer se sentir uma peça, quer se sentir parte. E isso não é sobre mimos, é sobre humanidade. Essa geração espera aprender, mas espera aprender com propósito. Eles não querem treinamentos genéricos, conteúdo repetitivo ou liderança que diz, aprenda sozinho. Eles querem oportunidades reais de desenvolvimento, caminhos claros de crescimento, projetos que desafiem sua inteligência e líderes que sejam mentores, não apenas gestores. Querem saber que a empresa investe neles porque acredita neles, e não porque precisa preencher uma métrica de treinamento. Quando a geração Z percebe um ambiente com espaço para evoluir, ela floresce como poucos. Eles também esperam comunicação verdadeira. Não comunicação perfeita, mas verdadeira. Eles preferem ouvir uma verdade dura do que uma mentira polida. Preferem ouvir "não sabemos ainda" do que ouvir promessas que nunca se cumprem. Preferem transparência à manipulação. Para eles, comunicação é vínculo, e vínculo é a base da confiança. Quando um líder se comunica de forma humana, direta e autêntica, ele conquista algo precioso: credibilidade emocional. E sem credibilidade emocional, nenhuma liderança funciona, especialmente com essa geração. E por fim, a geração Z espera ser vista. Vista como ser humano, vista como potência, vista como talento, vista como futuro. Eles cresceram expostos ao julgamento constante das redes sociais, mas desejam profundamente um lugar onde possam ser valorizados sem performance, onde possam ser reconhecidos não apenas pelo resultado, mas pelo esforço, pela criatividade, pela energia e pela autenticidade que trazem diariamente. Eles querem líderes que enxerguem além do óbvio, que percebam habilidades invisíveis, que identifiquem talentos silenciosos, que saibam reconhecer sem bajular e corrigir sem humilhar. Ser visto, para essa geração, é ser validado na identidade, e isso é profundamente transformador. A verdade é que a geração Z está levantando o padrão emocional das empresas. Eles estão exigindo o que todas as gerações sempre quiseram, mas nunca tiveram coragem de pedir. Eles estão puxando a liderança para um novo patamar de consciência, humanidade e responsabilidade emocional. E empresas que compreenderem isso não apenas vão atrair essa geração, vão prosperar com ela. Porque quando uma organização atende às expectativas emocionais de seus colaboradores, o resultado não é apenas engajamento, é evolução cultural. Não é apenas produtividade, é inovação. Não é apenas retenção, é transformação. E este novo contrato emocional do trabalho não é uma moda. É o futuro, inevitável, necessário e profundamente humano. O tópico 5. O novo significado de propósito para a geração Z. E por que sua empresa precisa entender isso? Durante décadas, falar de propósito no mundo corporativo era quase um ritual de fachada. Uma frase bonita na parede, uma visão futurista no site institucional, algumas palavras inspiradoras no discurso anual do CEO. E pronto, estava resolvido. Mas com a chegada da geração Z, esse teatro perdeu o brilho. Essa geração não acredita em frases vazias, não se impressiona com slogans motivacionais e não se deixa levar por campanhas institucionais que soam mais como propaganda do que como verdade. Para eles, propósito não é decoração, é direção, é identidade, é compromisso real. E se a empresa não sabe qual é o próprio propósito, a geração Z percebe isso em segundos. Mas por que isso é tão importante para eles?
Porque a geração Z cresceu num mundo onde tudo é questionado. Eles testemunharam crises econômicas, mudanças climáticas, injustiças sistêmicas, escândalos corporativos e a ascensão de empreendedores que transformaram seus valores em negócios milionários. Eles viram o propósito se tornar o novo motor da prosperidade. Viram empresas como Tesla desafiarem indústrias inteiras com base em uma visão clara de futuro. Viram o Nubank transformar o sistema financeiro brasileiro ao defender simplicidade, transparência e empoderamento. Viram o Google orientar sua cultura inteira pelo princípio de organizar a informação do mundo. E viram que, quando o propósito é real, ele cria riqueza, atrai talentos, gera inovação e fortalece resultados de forma exponencial. Por isso, a geração Z não está interessada apenas no que a empresa faz, mas no porquê ela faz. Eles querem entender a intenção por trás das decisões, dos produtos, dos projetos. Querem saber se a empresa existe apenas para gerar lucro ou se existe para gerar impacto. E aqui está a parte mais profunda dessa mentalidade. Para eles, lucro e impacto não são opostos, são complementares. Eles sabem que empresas precisam ser rentáveis, mas também sabem que empresas que ignoram consciência, humanidade e propósito estão ficando para trás, culturalmente e financeiramente. Quando a geração Z procura emprego, ela não está buscando apenas salário, está buscando conexão. Não está buscando só um crachá. Está buscando um lugar onde seus valores não precisem ser deixados na porta da empresa toda manhã. Eles querem contribuir para algo que faça sentido no mundo. Querem sentir que suas horas de vida, porque trabalho é vida, estão sendo investidas em algo maior do que tarefas automáticas e metas que ninguém sabe de onde vêm. Essa geração não troca a vida por dinheiro, troca a vida por significado. E quando encontra esse significado, entrega mais do que qualquer outra geração. Mas aqui está um ponto crucial. Propósito não é uma grande causa social. Propósito é coerência. É quando a empresa vive na prática aquilo que diz que acredita. É quando as decisões internas refletem seus valores escritos. É quando um gestor tem coragem de defender a cultura, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis. É quando a empresa trata as pessoas com humanidade, não para viralizar no LinkedIn, mas porque esse é o único jeito aceitável de ser. É quando o líder age com transparência mesmo nos momentos mais delicados. Quando o propósito é real, ele se manifesta nas pequenas coisas, nos detalhes que ninguém vê, nos bastidores que ninguém comenta, mas que a geração Z sente com intensidade. Essa geração valoriza propósito porque ele dá sentido à dor, dá sentido ao esforço, dá sentido à criatividade, dá sentido à jornada. E sem sentido, tudo se torna pesado, repetitivo, emocionalmente desgastante. Líderes que entendem isso transformam suas equipes. Eles conectam tarefas a significados, conectam metas a visões, conectam trabalho a impacto. A geração Z não quer apenas saber o que está fazendo, quer saber por que isso importa. E quando entende por que importa, ela se torna imbatível. E existe um detalhe poderoso. A geração Z não quer só propósito corporativo, quer propósito pessoal. Eles querem crescer para se tornarem quem tem potencial para ser. Querem aprender sobre autoconhecimento, inteligência emocional, autoconfiança, protagonismo. Querem um ambiente onde possam explorar habilidades, testar talentos, desenvolver competências e descobrir caminhos profissionais que façam sentido com sua identidade. Eles veem o trabalho como parte da construção de quem são, não como uma caixa onde precisam se encaixar. E quando uma empresa entende isso e ajuda o colaborador a descobrir sua própria força, ela cria um vínculo emocional indestrutível. É por isso que empresas com culturas fortes atraem essa geração, porque elas sabem quem são, sabem o que defendem, sabem para onde estão indo, sabem qual impacto querem gerar no mundo, sabem qual experiência querem proporcionar aos colaboradores. E, principalmente, sabem que não adianta pedir engajamento se a empresa não oferece um motivo real para alguém se engajar. A geração Z não engaja pelo medo, pela obrigação ou pela tradição. Engaja pelo significado, pelo pertencimento, pela coerência emocional. E quando isso acontece, você não precisa exigir motivação. A motivação acontece por consequência. O propósito é, portanto, a nova moeda emocional das empresas. É o que diferencia organizações vivas de organizações mecânicas. É o que ativa a energia criativa. É o que atrai talentos brilhantes. É o que faz equipes ultrapassarem limites. É o que sustenta culturas inspiradoras.
E, acima de tudo, é o que transforma colaboradores em defensores da marca, algo que a geração Z faz com potência quando acredita na causa. Por isso, quando falamos sobre o que a geração Z espera das empresas, o propósito não é um detalhe, é a espinha dorsal. É o que define se a relação será superficial ou profunda, se a empresa será apenas um emprego ou um lugar onde vidas são transformadas, se a equipe será apenas operacional ou emocionalmente comprometida. A empresa que não entende propósito perde talentos. A empresa que entende propósito multiplica talentos. A verdade é que a geração Z está convocando as empresas para um nível mais alto de consciência. Elas estão pedindo coragem, autenticidade, responsabilidade e visão. E ao atender esse chamado, as empresas não apenas atraem essa geração, elas evoluem. Evoluem em cultura, em humanidade, em inovação e em prosperidade. E propósito sempre foi e sempre será o centro dessa evolução. Tópico 6. O que realmente engaja a geração Z. O segredo que as empresas ainda não entenderam. Quando falamos de engajamento, muita empresa ainda imagina que ele vem de benefícios, de bônus, de eventos corporativos, de brindes, de comemorações superficiais ou de frases motivacionais coladas nas paredes. Isso pode até ter funcionado no passado, quando as pessoas buscavam apenas estabilidade e segurança financeira. Mas com a chegada da geração Z, essa lógica quebrou. Quebrou porque essa geração não se engaja pela aparência, se engaja pela essência. E isso muda tudo. A geração Z é movida por sentido, não por espetáculo. E para entender o que realmente engaja essa geração, é preciso olhar além das métricas tradicionais e mergulhar naquele território profundo onde as emoções, a identidade e o propósito se encontram. Porque essa geração não separa mais vida pessoal de vida profissional, ela integra. E se o trabalho não faz sentido, se não desperta interesse, se não gera aprendizado, se não respeita seus valores, eles simplesmente se desconectam. Não por deslealdade, mas por lucidez. Essa geração sabe o preço de permanecer em lugares que não nutrem sua alma e decidiu que não vai pagar esse preço. O primeiro ponto do engajamento para a geração Z é um ambiente emocionalmente seguro. Sem isso, nada funciona. Eles não conseguem produzir com medo, não conseguem criar sob ameaça, não conseguem inovar em ambientes onde cada erro vira munição para a humilhação. E aqui está algo que muitos líderes ignoram. Para essa geração, o medo não produz disciplina, produz resistência, produz afastamento, produz silêncio, produz o mínimo necessário para sobreviver. Ambientes de medo geram talentos paralisados. Ambientes de segurança geram talentos extraordinários. Por isso, a segurança psicológica se tornou a nova base da liderança moderna. Ela permite que as pessoas expressem ideias sem receio, façam perguntas sem vergonha, tentem soluções sem medo de punição, admitam erros sem se sentirem menores. E quando isso acontece, algo profundo surge: o engajamento real. A geração Z não se engaja com benefícios, se engaja com liberdade emocional. O segundo ponto é a autonomia. Essa geração cresceu com acesso ilimitado à informação. Eles aprenderam sozinhos a consertar computadores, editar vídeos, criar negócios, estudar idiomas, resolver problemas complexos. Eles desenvolveram um senso de autodireção que nenhuma geração anterior teve acesso tão cedo. Então, quando entram em empresas extremamente hierarquizadas, cheias de burocracia, com processos ultrapassados e controle excessivo, eles sentem que a própria inteligência está sendo desperdiçada. Nada engasga mais a geração Z do que sentir que está trabalhando abaixo do próprio potencial. Autonomia para eles não é ausência de liderança, é confiança. É o líder dizer: eu acredito que você é capaz. Aqui está o objetivo, aqui estão os recursos, aqui está o prazo. O resto é com você. E quando isso acontece, essa geração brilha. Eles criam soluções que ninguém imaginou, trazem ideias novas, inovam processos, desafiam padrões antigos. Eles se tornam protagonistas, não executores mecânicos. E quando alguém se sente protagonista, o engajamento cresce como consequência natural. O terceiro ponto é o desenvolvimento constante. A geração Z não busca estabilidade, busca evolução. Eles querem aprender sempre, querem dominar novas habilidades, explorar novos caminhos, construir carreiras fluidas, ampliar repertórios. E quando percebem que a empresa não oferece oportunidades reais de crescimento, o engajamento evapora. Nada mata mais o entusiasmo da geração Z do que sentir que está parada.
É por isso que programas de mentoria, trilhas de aprendizagem, feedbacks estruturados e projetos desafiadores são tão valiosos para eles. Não basta prometer desenvolvimento, é preciso entregar. A geração Z sente quando o discurso é verdadeiro e quando é só marketing interno. Eles valorizam empresas que investem no indivíduo, não apenas na função. Querem líderes que ensinem, orientem, apoiem, ofereçam perspectiva, compartilhem conhecimento. Querem sentir que estão crescendo como seres humanos, não apenas como funcionários. O quarto ponto é o impacto. Para essa geração, trabalho sem impacto é trabalho sem alma. Eles querem ver sentido no que fazem, querem saber para que serve, querem saber quem se beneficia, querem sentir que suas ações transformam algo, mesmo que seja dentro de um microcontexto da empresa. Eles não precisam mudar o mundo, mas precisam mudar alguma coisa. E quando percebem que o trabalho é apenas um ciclo repetitivo de tarefas sem relevância, a motivação some. Líderes inteligentes conectam trabalho a impacto, explicam por que uma tarefa importa, mostram como ela se encaixa no todo, revelam o efeito real daquela contribuição, e quando a geração Z entende o impacto, ela se engaja emocionalmente, porque impacto é pertencimento, impacto é significado, impacto é identidade. O quinto ponto é a cultura de verdade. Essa geração percebe rapidamente se a cultura é autêntica ou artificial. Eles não se engajam com empresas que pregam uma coisa e fazem outra. Não se engajam com líderes que falam de respeito, mas tratam pessoas com desprezo. Não se engajam com organizações que se dizem humanas, mas agem como máquinas. Para a geração Z, cultura é comportamento, não é PowerPoint. Quando a cultura é real, o engajamento é natural. Quando a cultura é incoerente, o engajamento morre silenciosamente, sem volta. A geração Z respeita líderes que vivem o que ensinam, respeita empresas que praticam o que comunicam, respeita ambientes onde valores não são enfeites, mas práticas diárias. O sexto ponto é o reconhecimento, mas não o reconhecimento genérico, automático, vazio. A geração Z quer reconhecimento verdadeiro, personalizado, honesto. Quer ouvir "eu vi o que você fez", "eu percebi seu esforço", "sua ideia mudou o rumo desse projeto". Quer sentir que é vista? Porque ser visto é uma das maiores necessidades humanas. E essa geração sabe nomear essa necessidade. Quando o reconhecimento é justo, o engajamento cresce. Quando é artificial, gera desconfiança. A geração Z não quer aplauso, quer autenticidade. E o último ponto, talvez o mais profundo, é a relação. Eles se engajam por pessoas, não por processos. Eles se engajam por líderes, não por organogramas. Eles se engajam por vínculos, não por discursos. E quando criam conexão emocional com um líder, se tornam extraordinários. Entregam com força, com criatividade, com paixão. Trabalham com alma. Porque, para essa geração, trabalho é troca humana. E quando a troca é real, o engajamento é inevitável. Empresas que entenderem isso vão prosperar. Empresas que ignorarem vão perder talentos, competitividade, inovação e energia criativa. A geração Z está ensinando ao mundo algo que foi esquecido por décadas. Pessoas não se engajam pelo que você oferece, se engajam por como você as faz sentir. E isso é profundamente transformador. Tópico 7. Como liderar a geração Z na prática. O novo modelo de liderança que está revolucionando as empresas. Liderar a geração Z não é um desafio, é uma oportunidade gigantesca que muitas empresas ainda não perceberam. Porque essa geração, ao contrário do que tantos acreditam, não é difícil de liderar. Ela é exigente. E essa exigência não nasce de arrogância, mas de clareza. Eles sabem o que querem, sabem o que não aceitam, sabem como querem se sentir e, principalmente, sabem identificar rapidamente líderes que valem a pena seguir. A geração Z não busca chefes, busca referências, busca mentores, busca líderes humanos capazes de inspirar com exemplo e não com medo. E quando encontra esse tipo de liderança, entrega resultados extraordinários. O primeiro ponto fundamental para liderar essa geração é a comunicação. E não qualquer comunicação. Uma comunicação honesta, transparente, clara e emocionalmente madura. A geração Z percebe quando um líder está evitando um assunto, quando está floreando demais, quando está tentando manipular, ou quando está apenas reproduzindo o discurso institucional sem acreditar nele. Eles não querem discursos perfeitos, querem conversas reais. E conversas reais começam com vulnerabilidade. Começam com o líder assumindo que não sabe tudo
que às vezes erra, que está aprendendo, que precisa da equipe. Isso não diminui a autoridade, fortalece. A vulnerabilidade é a nova competência da liderança moderna, e a geração Z responde a ela com respeito autêntico. O segundo ponto é a presença, e presença não tem nada a ver com estar fisicamente no mesmo espaço. Tem a ver com atenção. Tem a ver com disponibilidade emocional. Tem a ver com estar ali de verdade quando alguém fala, quando alguém traz uma dúvida, quando alguém compartilha uma insegurança. A geração Z cresceu num mundo hiperconectado, mas profundamente carente de atenção verdadeira. Eles percebem quando alguém está com eles e quando alguém está apenas reagindo. Um líder presente cria confiança, e confiança é o combustível emocional dessa geração. Sem confiança, não existe liderança. O terceiro ponto é a coerência. Essa geração não tolera a contradição entre discurso e prática. Não adianta falar de respeito e agir com grosseria. Não adianta pregar colaboração e tomar decisões sozinho. Não adianta falar de cultura saudável e permitir comportamentos tóxicos. Não adianta falar em desenvolvimento e bloquear oportunidades. A geração Z observa tudo, principalmente os detalhes, e quando percebe incoerência, desconecta. Eles não seguem líderes incoerentes, porque a incoerência para eles significa insegurança emocional. E ninguém confia em quem vive oscilando entre o que diz e o que faz. O quarto ponto é o diálogo. Essa geração precisa participar, precisa ser ouvida, precisa opinar, precisa entender. E não é por necessidade de controlar, é por necessidade de se sentir parte. Eles querem compreender o porquê das decisões, querem saber a lógica, querem sentir que fazem parte de algo maior do que executar tarefas. Não se trata de dar poder sem responsabilidade, trata-se de incluir inteligência coletiva. Empresas como Google, Tesla e Nubank prosperam porque entenderam que ouvir jovens não significa desautorizar líderes, significa ampliar visão. E quando a geração Z se sente incluída, ela se conecta emocionalmente ao líder. O quinto ponto é o feedback. A geração Z valoriza feedback honesto, direto, sem rodeios e, ao mesmo tempo, respeitoso. Eles não querem ser poupados, mas querem ser tratados com humanidade. Eles não têm medo da verdade, têm medo de humilhação. O feedback que funciona com essa geração é aquele que eleva, não o que destrói. É aquele que aponta caminhos, não culpados. É aquele que mostra possibilidades, não limitações. Essa geração agradece quando alguém acredita que ela pode ir além. Líderes que dominam a arte do feedback se tornam referências inesquecíveis. O sexto ponto é o desenvolvimento. Essa geração precisa sentir que está evoluindo. Se não evolui, ela murcha. Se não aprende, ela perde brilho. Se não percebe crescimento, ela começa a buscar novas oportunidades. E ao contrário do que alguns pensam, essa busca não é falta de compromisso. É busca por vida, por expansão, por propósito. Líderes que investem na formação da geração Z, com mentoria, cursos, oportunidades reais, desafios estruturados, conseguem equipes mais leais, mais criativas e mais engajadas do que qualquer outra geração. Desenvolvimento para eles não é benefício, é oxigênio. O sétimo ponto é a autonomia guiada. Não adianta querer controlar a geração Z. Isso só cria resistência. Ao mesmo tempo, também não adianta abandonar. O que funciona é autonomia com direção. É dar objetivos claros, expectativas claras, prazos claros e liberdade para criar. Essa geração ama a liberdade, mas ama ainda mais a clareza. E quando recebe as duas ao mesmo tempo, entrega resultados acima da média. Quer ouvir a frase que mais destrói o potencial da geração Z? Faça do jeito que eu sempre fiz. Nada bloqueia mais a criatividade dessa geração do que repetir o velho por medo do novo. Eles querem reinventar, querem testar, querem melhorar, e líderes inteligentes permitem isso. O oitavo ponto é reconhecer o ser humano antes do profissional. Essa geração valoriza profundamente líderes que enxergam seus sentimentos, suas angústias, suas vulnerabilidades. Eles cresceram num mundo onde a saúde mental se tornou parte fundamental das conversas. Eles sabem o que é ansiedade, sabem o que é burnout, sabem o que é pressão emocional desnecessária. Líderes que se conectam com essa humanidade criam lealdade emocional, e lealdade emocional cria equipes extraordinárias. E o nono ponto, talvez o mais poderoso, é a inspiração. A geração Z não segue ordens, segue exemplos. Ela se inspira em líderes que têm coragem, visão, autenticidade e integridade.
em líderes que lutam pelo que acreditam, em líderes que não têm medo de inovar, em líderes que protegem suas equipes, que defendem seus valores, que criam ambientes emocionalmente seguros. A inspiração é a nova autoridade. E quando um líder inspira, não precisa pedir comprometimento. Ele acontece. A verdade é que liderar a geração Z não é difícil. Difícil é abandonar velhas estruturas internas, velhos hábitos emocionais, velhos padrões de liderança que já não funcionam. A liderança moderna exige uma nova postura, mais humana, mais consciente, mais inteligente emocionalmente, mais clara, mais conectada, mais verdadeira. E quando um líder se transforma dessa forma, a geração Z responde com lealdade, entrega, criatividade, coragem e um brilho nos olhos que nenhuma empresa consegue comprar. Só conquistar. Tópico 8. Como construir uma cultura que atraia e retenha a geração Z. O futuro das empresas começa aqui. Falar de cultura organizacional nunca foi tão importante quanto agora. Porque a cultura, que por muito tempo foi tratada como algo abstrato, virou o fator mais determinante para atrair e reter talentos, principalmente da geração Z. Essa geração não entra em uma empresa por causa da cultura que ela diz ter. Ela entra e permanece pela cultura que ela vive. E essa diferença é poderosa, porque obriga as empresas a encararem um espelho que muitas evitam, o espelho da verdade. A cultura real não está no mural, nem no site institucional. Está no comportamento diário, nas decisões difíceis, no clima emocional, na forma como conflitos são tratados, como erros são corrigidos, como líderes se posicionam e como as pessoas se sentem todos os dias quando acordam para trabalhar. A geração Z não se conecta com culturas artificiais. Não se conecta com empresas que criam frases bonitas, mas sustentam estruturas tóxicas. Não se conecta com ambientes onde a fachada é moderna, mas a liderança é ultrapassada. Não se conecta com lugares que falam de empatia enquanto permitem humilhação. Essa geração vê além e sente além. Eles identificam incoerência com uma precisão quase cirúrgica. Por isso, construir uma cultura que atraia essa geração exige coragem emocional, exige verdade, exige consistência, exige humildade para reconhecer que há coisas que precisam mudar. A primeira característica de uma cultura capaz de atrair a geração Z é a segurança psicológica. Não existe cultura moderna sem isso. A segurança psicológica é o alicerce invisível que sustenta tudo. A inovação, o engajamento, a colaboração, a criatividade, a coragem de propor novas ideias e a honestidade emocional. Quando um colaborador sente que pode falar sem medo, discordar sem punição, errar sem humilhação, pedir ajuda sem se sentir fraco, algo extraordinário acontece. Ele se torna inteiro. Não entra uma parte da pessoa no trabalho. Entra a pessoa completa. E quando alguém está inteiro, sua contribuição é profundamente mais valiosa. A segunda característica é a clareza cultural. A geração Z não quer adivinhar o que a empresa valoriza. Ela quer ver, quer sentir, quer identificar valores reais, não slogans. Valores que estejam presentes nas conversas, nas reuniões, nas decisões, nos processos seletivos, nas promoções, nas métricas de desempenho. Se a empresa diz que valoriza a colaboração, mas premia apenas resultados individuais, a cultura cai. Se diz que valoriza a diversidade, mas decisões são sempre tomadas pelos mesmos grupos, a cultura colapsa. Se diz que valoriza a inovação, mas tudo que foge do manual é rejeitado, a cultura se contradiz. A geração Z enxerga tudo isso. Por isso, clareza e coerência são fundamentais. A terceira característica é o desenvolvimento contínuo como parte da cultura. Para a geração Z, aprender não é uma fase, é um estilo de vida. Eles querem evoluir, querem se superar, querem adquirir novas competências, querem se tornar profissionais mais completos, mais conscientes, mais preparados para o futuro. E quando a cultura organizacional incentiva a aprendizagem, a curiosidade, o crescimento pessoal e profissional, essa geração floresce. Culturas que estimulam desenvolvimento criam algo raro, lealdade emocional. Porque quando alguém sente que a empresa cuida de sua evolução, isso cria pertencimento verdadeiro. A quarta característica é a flexibilidade. Mas não apenas a flexibilidade de horário ou de local de trabalho, a flexibilidade mental. Flexibilidade para adaptar processos, para repensar ideias antigas, para revisar políticas que já não fazem sentido, para inovar. A flexibilidade é a linguagem do futuro. E a geração Z pensa em futuro o tempo todo. Eles crescem e se adaptam rapidamente.
e querem estar em empresas que fazem o mesmo. A rigidez, para essa geração, não é sinal de força, é sinal de medo. A quinta característica é a transparência. A geração Z valoriza empresas que falam a verdade, mesmo quando a verdade é difícil. Eles preferem ouvir sobre desafios, limitações, ajustes e incertezas do que ouvir discursos perfeitos que não se sustentam. Transparência cria confiança, e confiança cria vínculo. Uma empresa transparente cria líderes mais humanos, equipes mais maduras emocionalmente e um ambiente onde a verdade não é tabu, é ferramenta de crescimento. A sexta característica é o senso de justiça. Poucas coisas desconectam a geração Z tão rápido quanto injustiça. Eles não aceitam favoritismo, desigualdade velada, decisões incoerentes, avaliações subjetivas ou políticas internas que beneficiam apenas alguns. Eles valorizam meritocracia real e não a meritocracia decorativa que tantas empresas pregam. Eles querem critérios claros para crescimento, reconhecimento e oportunidade. E quando percebem justiça, se entregam de verdade. Justiça emocional é um dos pilares invisíveis da motivação moderna. A sétima característica é a inclusão emocional. A diversidade não pode ser superficial, tem que ser vivida. A geração Z não quer apenas estar em um ambiente diverso, quer estar em um ambiente onde a diversidade tem voz, espaço, poder e influência. Eles querem trabalhar em lugares onde identidade não seja algo a esconder, mas algo a honrar, onde diferenças não sejam toleradas, mas valorizadas, onde conversas difíceis não sejam evitadas, mas acolhidas. A inclusão, para eles, é segurança, e segurança é liberdade. A oitava característica é o propósito integrado à cultura. A geração Z quer ver o propósito no dia a dia, e não apenas nos documentos institucionais. Quer ver líderes tomando decisões coerentes com esse propósito. Quer ver projetos alinhados ao impacto que a empresa diz defender. Quer sentir que pertence a uma organização que não só fala, mas vive. Propósito vivido transforma equipes. Propósito ignorado destrói culturas. E a nona característica, talvez a mais importante, é a humanidade. A geração Z não quer culturas perfeitas. Quer culturas verdadeiras. Quer ambientes onde as pessoas sejam tratadas com empatia, com cuidado, com respeito. Culturas onde líderes se preocupam com seus times. Onde existe espaço para emoções reais. Onde pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. Onde trabalho não destrói identidade, mas fortalece. Empresas que constroem esse tipo de cultura não só atraem a geração Z, elas se tornam referências no mercado. Elas se tornam desejadas, admiradas e respeitadas. Elas criam times altamente engajados, criativos, resilientes e preparados para navegar um mundo cada vez mais complexo. E, acima de tudo, elas prosperam, porque uma cultura forte não é custo, é investimento, é blindagem emocional, é vantagem competitiva. É o que separa empresas que sobrevivem de empresas que lideram o futuro. Tópico 9. Tecnologia, inovação e o futuro do trabalho. O que a geração Z já entendeu? E sua empresa precisa entender urgente. Se existe um campo onde a geração Z se destaca de forma quase natural, é a tecnologia. Mas não no sentido técnico, e sim no sentido emocional, comportamental e estratégico. Eles não usam tecnologia apenas como ferramenta. Eles respiram tecnologia como extensão da identidade. Eles aprenderam a pensar, criar, trabalhar e se relacionar em um mundo digital, dinâmico, acelerado e completamente interconectado. E essa mentalidade tecnológica moldou a forma como enxergam trabalho, produtividade, criatividade, liderança, carreira e futuro. A geração Z não teme tecnologia, ela confia nela. Ela sabe que a tecnologia não é inimiga do emprego, mas multiplicadora de possibilidades. Ela entende que inovação não substitui pessoas, substitui processos ultrapassados, e que o verdadeiro valor humano não está nas tarefas repetitivas, mas no pensamento crítico, na criatividade, na capacidade de conexão, na sensibilidade emocional e na coragem de reinventar o que não funciona. Essa é uma geração que já nasceu sabendo que o trabalho do futuro não é sobre sobreviver, é sobre evoluir. E é aqui que começa a grande desconexão entre essa geração e muitas empresas. Porque enquanto a geração Z pensa em inovação como um movimento natural, muitas empresas ainda tratam inovação como um evento anual, uma pauta pontual, uma iniciativa isolada. Enquanto a geração Z enxerga a automação como aliada, muitas empresas enxergam como ameaça.
Enquanto a geração Z quer testar novas ferramentas, novas linguagens, novos modelos de trabalho, novas soluções, muitos líderes continuam presos ao conhecido, ao confortável, ao sempre foi assim. E quando uma empresa está presa ao passado, ela se torna emocionalmente sufocante para uma geração que nasceu olhando para o futuro. A geração Z se move rápido porque o mundo deles se move rápido. Eles estão acostumados a pensar em microaprendizagens, em conteúdos curtos, em decisões rápidas, em ciclos de feedback instantâneo. Isso não significa superficialidade, significa adaptação cognitiva. Eles aprenderam a filtrar informação, a identificar padrões, a conectar ideias, a testar hipóteses com velocidade. E esse ritmo não é ansiedade, é habilidade. Habilidade que, quando bem aproveitada, impulsiona empresas para um patamar de inovação que gera lucro real, vantagem competitiva e crescimento sustentável. A relação dessa geração com tecnologia também mudou a forma como enxergam produtividade. Para eles, produtividade não é sobre horas, é sobre entrega. Não é sobre presença, é sobre impacto. Não é sobre rigidez, é sobre fluxo. Eles sabem que existem ferramentas capazes de otimizar tempo, automatizar partes repetitivas, melhorar comunicação, acelerar decisões e tornar processos mais inteligentes. Mas muitas empresas ainda resistem a essa modernização. E essa resistência não só atrasa resultados, desmotiva talentos, porque, para a geração Z, trabalhar sem tecnologia é quase como trabalhar com as mãos amarradas. E isso nos leva a um ponto crucial. Para essa geração, tecnologia é liberdade. Liberdade para criar, para testar, para inovar, para resolver problemas com agilidade, para aprender no próprio ritmo, para colaborar com equipes de qualquer lugar do mundo. É por isso que eles valorizam tanto empresas que adotam ferramentas modernas, que digitalizam processos, que integram inteligência artificial, que incentivam inovação aberta. Eles querem trabalhar em lugares que olham para frente, não em lugares que ainda funcionam como em 1999. E quando falamos de inovação, não estamos falando apenas de softwares, estamos falando de mentalidade. A geração Z valoriza líderes inovadores, não no discurso, mas na prática. Líderes que pensam diferente, que encorajam perguntas, que estimulam curiosidade, que não punem erros, mas celebram aprendizados, que trazem problemas reais e perguntam: como resolvemos isso juntos? Essa liberdade para experimentar é profundamente motivadora para eles. Inovação, para essa geração, não é luxo, é necessidade emocional. E o mais fascinante é que a geração Z tem algo que muitas gerações anteriores não tiveram: coragem para abandonar o que não funciona. Eles não ficam presos a processos inúteis, não defendem práticas antigas só porque sempre foi assim. Não permanecem em empresas que se recusam a evoluir. Porque eles sabem que existe um mundo de oportunidades lá fora. Sabem que existem empresas prontas para acolher suas ideias. Sabem que existem líderes prontos para ouvi-los. E essa consciência dá a eles uma coragem que assusta organizações rígidas, a coragem de ir embora. Mas, ao mesmo tempo, essa coragem representa uma oportunidade imensa para empresas visionárias, porque a geração Z é uma geração que pensa soluções, não problemas. Uma geração que aprende rápido. Uma geração que cria com facilidade. Uma geração que entende o digital como poucos. Uma geração que pode multiplicar resultados financeiros quando encontra ambientes que valorizam seu potencial. Investir neles não é risco, é estratégia. E aqui está uma das maiores verdades que poucas empresas reconhecem. A geração Z não quer destruir modelos antigos, quer melhorá-los, quer torná-los mais inteligentes, mais fluidos, mais humanos, mais eficientes. Eles querem trazer tecnologia onde há repetição, querem trazer criatividade onde há estagnação, querem trazer transparência onde há desconfiança. Eles não são contra a tradição, são contra a tradição que impede evolução. Olhe para empresas bilionárias que nasceram nos últimos 20 anos. Airbnb, Nubank, Tesla, Spotify, Mercado Livre. Todas elas cresceram com base em inovação, tecnologia, coragem e cultura emocional. Todas elas atraem jovens brilhantes porque oferecem espaço para criar, liberdade para usar, tecnologia para facilitar e propósito para conectar. Essas empresas não têm medo do futuro, têm fome do futuro. E é essa fome que a geração Z reconhece. E existe algo ainda mais profundo. Essa geração entende que tecnologia não substitui humanidade, potência, humanidade.
Eles sabem que inteligência artificial não substitui empatia, que algoritmos não substituem criatividade, que automação não substitui liderança. Eles sabem que o futuro do trabalho será híbrido, feito de máquinas rápidas e seres humanos profundos, e querem trabalhar em empresas que pensem assim. Empresas que usem tecnologia para liberar tempo, reduzir desgaste, aumentar qualidade de vida e criar espaço para o que realmente importa: conexão, criatividade, impacto e evolução humana. A geração Z está convidando as empresas para um novo capítulo da história corporativa. Um capítulo onde tecnologia e emoção caminham juntas, onde inovação é prática diária, onde transformação é parte da cultura, onde o futuro é construído hoje por pessoas que pensam diferente, sentem diferente e trabalham diferente. E a empresa que entender isso não só atrai essa geração, lidera o futuro. Tópico 10. O futuro do trabalho é humano, a conclusão que pode revolucionar sua empresa e sua forma de liderar. Depois de tudo que conversamos até aqui sobre valores, propósito, cultura, liderança, engajamento, inovação, fica uma verdade clara, profunda e irrefutável. A geração Z não veio para destruir o mundo do trabalho. Ela veio para salvá-lo. Salvá-lo do esgotamento emocional, da rigidez, da desconexão humana, das culturas tóxicas, das lideranças que ignoram o impacto psicológico de cada gesto, cada palavra, cada decisão. Salvá-lo da ideia ultrapassada de que produtividade é sinônimo de sofrimento. E salvar principalmente a essência humana que por tanto tempo ficou sufocada por processos, burocracias e medos silenciosos. A geração Z não está pedindo nada que já não deveria ter sido fundamental há décadas. Ela está simplesmente exigindo que o trabalho volte a ser digno, significativo, saudável e emocionalmente sustentável. Ela está exigindo que líderes deixem de ser máquinas de cobrança e se tornem seres humanos que inspiram. Ela está exigindo que empresas sejam coerentes com aquilo que dizem defender. Ela está exigindo que o futuro seja construído com verdade, não com discursos vazios. O mais bonito de tudo isso é que, quando uma empresa decide ouvir de verdade essa geração, decide acolher suas percepções, decide enxergar o que elas estão revelando, algo extraordinário acontece. O trabalho volta a ter alma. Os times voltam a ter energia. A criatividade volta a fluir. A cultura volta a respirar. Não é mágica, não é modinha, não é utopia. É psicologia aplicada, é neurociência aplicada, é humanidade aplicada. E é impossível ignorar que essa transformação já está acontecendo. Empresas bilionárias, startups globais, organizações inovadoras, todas entenderam que o futuro pertence a quem une tecnologia e emoção, eficiência e liberdade, resultados e humanidade. Não é coincidência que companhias como Nubank, Tesla, Google, Airbnb, Mercado Livre e tantas outras são líderes mundiais. Elas não são ricas apesar de suas culturas. Elas são ricas por causa de suas culturas. Elas atraem as mentes mais brilhantes, retêm os talentos mais criativos, desenvolvem equipes emocionalmente maduras e constroem ambientes onde a inovação acontece naturalmente. E isso não tem nada de mimo. Tem estratégia, tem visão, tem consciência, tem futuro. A geração Z faz perguntas que incomodam, mas são perguntas que precisavam ser feitas há muito tempo. Perguntas que revelam falhas, perguntas que revelam incoerências, perguntas que revelam tradições que já não servem mais, perguntas que convidam empresas inteiras a evoluir. E líderes que abraçam essas perguntas, ao invés de rejeitá-las, descobrem que estavam há anos lutando contra a maré. Quando eles finalmente fluem com um novo ritmo, percebem que liderar pode ser mais leve, mais verdadeiro, mais humano. E percebem que resultados não diminuem, multiplicam. Porque a verdade é uma só. Pessoas performam melhor onde podem existir de verdade, onde podem falar sem medo, onde podem ousar sem punição, onde podem ser vistas, não apenas medidas, onde podem crescer, não apenas sobreviver, onde podem ser respeitadas, não apenas gerenciadas, onde podem contribuir com o melhor que têm, não com o mínimo necessário para evitar problemas. E talvez a grande revelação deste vídeo seja exatamente esta. Não é a geração Z que precisa se adaptar às empresas. São as empresas que precisam se adaptar ao futuro. Porque o futuro não espera. Ele já está aqui. Ele aparece no silêncio de um colaborador que se desliga emocionalmente. Ele aparece na saída repentina de um talento brilhante que não aguentou a cultura tóxica.
Ele aparece nos pedidos de demissão feitos por jovens que querem apenas trabalhar em paz. Ele aparece no brilho nos olhos de quem encontra um líder autêntico. Ele aparece na coragem de quem decide inovar onde todo mundo se acostumou a repetir. Ele aparece no cansaço emocional das velhas gerações e na lucidez emocional das novas. O futuro já está batendo à porta das empresas, e a chave dessa porta é a humanidade. E quando uma empresa escolhe humanidade, ela não perde eficiência, ela ganha inteligência emocional. Não perde controle, ganha confiança. Não perde autoridade, ganha respeito. Não perde estrutura, ganha flexibilidade. Não perde tradição, ganha evolução. E quando líderes entendem isso profundamente, entendem que liderar não é dominar, é nutrir, não é impor, é guiar, não é exigir, é inspirar. E então, tudo muda. Porque no fim das contas, trabalho não deveria ser um lugar onde as pessoas deixam sua identidade do lado de fora. Trabalho é um capítulo da vida. É um espaço onde se aprende, cresce, contribui, constrói e transforma. E quando esse capítulo é vivido com propósito, respeito e segurança emocional, ele se torna fonte de prosperidade para todos, empresa, líderes e colaboradores. A geração Z está dizendo, com todas as letras e com toda a coragem, o futuro é humano. E cabe às empresas escolherem se querem caminhar junto com esse futuro ou ficar presas a um passado que não volta mais. Se esse vídeo fez você repensar liderança, cultura, propósito, engajamento e futuro do trabalho, então você já está à frente de muitos líderes. Agora eu quero te convidar para continuar essa jornada comigo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com líderes que precisam ouvir essa mensagem e comenta aqui embaixo. Qual mudança você vai aplicar primeiro na sua empresa ou na sua liderança? Sua participação ajuda esse conteúdo a alcançar milhares de pessoas que estão prontas para construir um futuro de trabalho mais humano, mais consciente e mais próspero. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos juntos transformar o mundo corporativo, com coragem, propósito e humanidade.